Hoje no Tempo Entrevista nós vamos falar sobre mobilidade urbana e por isso que a gente recebe aqui nos estúdios de O Tempo o subsecretário de Obras da cidade de Contagem, João Gustavo Lacerda, e também o presidente da Transcom, Rodrigo Tomás. João, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui até os nossos estúdios. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui explicar um pouco sobre a obra do SIM, né? Sobre a obra das intervenções da João César e deixar a população a par do que a gente vai fazer. Rodrigo, seja também muito bem-vindo aqui como representante da Transcom, falando de que maneira as intervenções relacionadas a esta obra em Contagem, uma grande obra que vai ser realizada em Contagem aqui em Minas Gerais, vão afetar também o trânsito e a vida do cidadão no dia a dia. Por isso que você também participa dessa entrevista. Isso aí obrigado, né, pelo convite, Léo, é importante, né? O Tempo Entrevista tem uma repercussão muito grande na cidade de Contagem, né? Diga-se de passagem, né? É um programa, né, que é contagense. Sim. E é muito importante para a gente chegar em cada lar aqui e explicar também o que vai acontecer nesse período aí das intervenções. Então vamos começar falando sobre o SIM, que é o Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem. Uma obra que já tem uma delonga aí, né, João? A gente já sabe que começou no governo do ex-prefeito Alex Freitas, lá ainda em 2016, 2017, e já são quase 10 anos de obra. Por que essa obra se alonga por tantos anos? Essa é boa pergunta. Essa obra, na verdade, desde que a Marília entrou, né, há 5 anos atrás, que ela retornou à prefeitura, ela encontrou um sistema sucateado, né, assim, entregue, que era o que se dizia na cidade, que o sistema estava sucateado e que as obras foram feitas erradas. Na verdade, não tiveram obras erradas, teve várias transições de governo, né? A gente teve também, no decorrer desses anos, a lei de acessibilidade em 2014 e diante disso, teve adequações de projeto que chegaram até hoje. A proposta da prefeita é entregar o SIM operando em junho de 2026, né? E as obras hoje estão a todo vapor. Secretário, a gente vê várias estações de ônibus espalhadas pela cidade. Por qual motivo que elas ainda não estão em utilização? A prefeitura pretende colocar todo o sistema funcionando de uma vez só, ou a população já poderia estar se beneficiando dessa estrutura? Então, a ideia é que o sistema opere por um todo, né? Contagem está até com um desafio que até então não foi feito em nenhuma das cidades que tiveram BRT, de construir um SIM todo, né, um sistema integrado inteiro, em uma só etapa. Certo. Né, de colocar todo para funcionar de uma só vez. Eu acredito que o Rodrigo, a nível de operação do SIM, ele tem até condição melhor de dizer. Mas a nível de obra de intervenção da estação próxima à redação, a gente vai ter um alargamento de pista. Tá? Mas em relação à operação do SIM, acho melhor o Rodrigo responder, que ele está mais a par. Só antes de passar para o Rodrigo, só insistir com o senhor, assim, para deixar claro também para quem nos assiste. Então, não há erro de projeto, porque muito se fala, né? Tem um erro na João César de Oliveira, vai ser preciso aumentar a espessura do asfalto para chegar até a altura da cabine. Houve algum tipo de erro ou isso é uma informação equivocada? Não, isso é uma informação equivocada. O projeto não tem erro. O que acontece é que a geometria da via, né, a inclinação da via, ela não é uniforme em toda a via. Então as estações estão ok, o projeto foi feito conforme a norma, né, conforme a norma de acessibilidade. E o que está acontecendo é uma adequação da pista para ter melhor acesso à estação, o acesso dentro da lei. Ok? Não tem erro de projeto, isso tem que ficar bem claro. Era uma etapa de obra que ela tinha que ser feita em algum momento, e o momento chegou para colocar o SIM para operar em 1 ano, a hora é agora, né? Rodrigo, nós vamos ter aí então 180 dias pelo menos, né, de obras, meio ano de obras na Avenida João César de Oliveira, e que é uma via muito importante para Contagem. Como que vai ficar essa operação diante dessas obras do SIM? Então, nessa primeira etapa, né, do desvio, que ela é feita em frente ao Hospital Municipal, o Complexo Hospitalar ali, a Maternidade e Hospital,
O departamento nosso de engenharia de trânsito da Transcom fez todo o trajeto do desvio, inclusive, né, é uma novidade também em Contagem, nós estamos usando uma IA do software de simulação de trânsito, que é usado a nível mundial. Pela primeira vez nós vamos usar isso para um desvio aqui em Contagem. O desvio de trânsito, ele sempre tem um impacto, né? Mas nós estamos tentando mitigar todos esses impactos, né, com a perda mínima, né, possível para o usuário. São 59 mil veículos que trafegam ali nesse trajeto todos os dias. Também nós colocamos todo o nosso efetivo, a partir do dia 9, todos os agentes de trânsito e o apoio dedicado a esse desvio, inclusive pela primeira vez também com uma unidade fixa, móvel, lá no trajeto do desvio. Então a gente sabe que tem impacto, né? E os pedestres também serão orientados, né? A gente sabe que tem impacto e ia falar assim, acaba que tem reclamação, porque a obra sempre gera reclamação, mas eu imagino que a Transcom também esteja tentando minimizar ao máximo. Olha, Léo, a gente inclusive junto com a Regional Dourado, a gente teve em todos os comércios, né, para mitigar o menor impacto para eles também, explicando do desvio, acondicionando, por exemplo, o próprio complexo hospitalar e o Açaí também vai ter um acesso exclusivo para que não percam as vendas. Em respeito também ao Dia dos Pais e dos lojistas, nós deixamos para começar a operar o desvio no dia 9, no domingo do Dia dos Pais. E, dia 10, domingo dia desculpa, 10. No dia 10. E também uma coisa que foi importante, o impacto para o usuário do transporte público foi mínimo, só teve 2 mudanças de ponto de ônibus, que inclusive continuou próximo ao hospital, né, e à maternidade. Foi muito bem pensado. Agora, é um desvio de trânsito, a gente pede inclusive que os motoristas saiam um pouco mais cedo de casa, que procurem rotas alternativas como a Via Expressa, como o viaduto Bernardo Monteiro, para tentar, né, não ficar preso ali naquele trânsito no momento de pico, né, que são na parte da manhã e a parte da tarde. Quando o SIM estiver em funcionamento, que a gente espera que já esteja em funcionamento já no segundo semestre de 2026 do ano que vem, os benefícios para o trânsito serão satisfatórios? Olha, Léo, o SIM ele foi pensado, primeiro assim, que na verdade o SIM, além da questão do transporte público, ele é um grande investimento de mais de R$1 bilhão em obras de mobilidade na cidade, né, que são alças, viadutos, trincheiras, que foram feitos ao longo desse tempo. E o sistema, ele contempla, né, o BRT, que é o sistema SIM, o descarregamento pelo lado esquerdo da via, inclusive com vias troncais, com faixas exclusivas. É muito pensado para o benefício do usuário do transporte público, com ganho, inclusive, de se deslocar em toda a cidade, em todas as regionais da cidade. Nós temos um problema, né, muito grande em Contagem, histórico, que nós somos segregados por 2 rodovias importantes, que é a via, né, 040 e também a BR-381. Sim. E o SIM ele veio para fazer uma justiça em cima disso, porque ele une todo cidadão de Contagem e você vai conseguir deslocar por toda a cidade, nas 8 regionais, pagando uma única tarifa. Isso é já de urgência, né? Assim, Contagem é a 3ª maior cidade de Minas Gerais, fica atrás apenas a própria capital, Belo Horizonte, e também Uberlândia. A gente sempre trata Contagem como um polo industrial, e é verdade, porque muitas fábricas do estado estão aqui na cidade, mas também tem uma população de mais de 600 mil pessoas, né? A gente sente falta, né, secretário, de uma integração maior até metropolitana, né? Eu sei que a prefeita Marília defende muito isso, né? Que uma integração metropolitana seja feita urgentemente, né? Ligando outras cidades, né? Hoje a prefeita hoje tem obra por toda a cidade, né? O SIM não é só a João César, não é só o ônibus. A gente está entregando no dia 30 de agosto o viaduto da Teleférico, que é uma obra aí que está parada há 10 anos. É um viaduto por cima da 040, no bairro Ressaca, que liga o Eldorado, Água Branca ao Ressaca. A gente tem a Avenida Maracanã, que também faz parte, vai integrar o SIM, que é uma avenida que liga Nova Contagem, dando a volta por fora do centro, né? Tirando todo o trânsito pesado do centro. A gente tem o viaduto de ampliação do Ceasa, o viaduto do Ressaca, a alça de viaduto do Parque Sarandi. Então a gente tem um conjunto de obras muito grande na cidade hoje, que todas estão no programa SIM. Quais serão os ônibus utilizados no programa SIM? Serão ônibus articulados ou serão mantidos os ônibus que já circulam pela cidade? Então, nas troncais serão os ônibus de 15 metros, né, que são um ônibus maior, mas não é articulado. E nas alimentadoras, um ônibus um pouco menor,
para ele atender bairro a bairro, buscando, levando para os terminais e também para as estações. O importante dizer também, Léo, que é o seguinte, o sistema assim foi pensado, inclusive é o primeiro modelo no estado de Minas Gerais, que ele é todo integrado com o metropolitano. Tanto as 10 estações, que se não são 10 estações, são 10 estações, mas 20 módulos. Todos foram pensados, e tanto os 4 terminais também, para integrar o metropolitano com o municipal aqui na cidade. Uma curiosidade minha, como é que está aquela obra da estação lá no bairro Dom Cabral? Porque foi uma estação gigantesca construída ali em frente ao shopping, né? Na Avenida Severino Ballesteros, e aquela estação integra também o sistema. Ela atende 2 regionais, inclusive, o Nacional Ressaca, né? Ali é nosso maior terminal, porque ele vai atender 2 regionais com alimentadoras e troncais. Ali também tem 2 corredores que finalizam ali, o Leste-Oeste, que liga o Ressaca ao Tropical, e também o corredor Ressaca que liga, que talvez seja um dos principais, tirando o Norte-Sul, né? Que é Nova Contagem, Cidade Industrial, que é o Ressaca aqui também na Cidade Industrial. Para essa reforma da Avenida João César Oliveira, estão investidos aí de previsão de investimento de 23 milhões de reais, né? Correto. Além dessa obra, outras intervenções serão feitas, além desse montante investido para essa reforma da João César? Na verdade, esses 23 milhões é para adequação dessas 3 estações, certo, e alguns serviços de gradil, de passagem elevada de pedestre, de outras estações. Além dessas obras, a gente está fazendo o terminal sede, que fica na João César de Oliveira com Via Expressa, que talvez seja o terminal de maior importância do sistema, sim, porque ele vai interligar Norte-Sul, Leste-Oeste. Também, hoje, a gente tem simultâneo o terminal Várzea das Flores acontecendo em Nova Contagem. Certo. A gente tem uma intervenção longa, né? São 180 dias, 6 meses de duração. Tem previsibilidade de atraso, secretário? Porque isso pode impactar a vida do cidadão, também do comércio, né? A gente sabe que a partir de outubro começa o período chuvoso. Imagino que isso esteja também no cálculo de vocês, né? A gente sempre considera, né? É difícil fazer uma obra de pavimento num período que a gente vai ter incidência de chuva sem né, imaginar isso. A gente corre o risco, né? É claro que se a gente tiver uma temporada de chuva muito longa, igual a gente viu ano passado, 15, 20 dias seguidos de chuva, isso com certeza impacta no prazo da obra, né? Mas o nosso contrato é 180 dias, são 6 meses previsto em contrato. A expectativa é que a gente consiga atender toda a obra de pavimentação com um período menor, né? Então, a gente corre-se o risco de ter um veranico de chuva muito grande, e a gente tem impacto, sim, no prazo de obra. A gente sempre acompanha esse desafio da Secretaria de Obras de Contagem de trazer mais urbanização para a cidade. Eu até falava do polo industrial, né? De perder um pouco dessa cara de uma cidade indústria e trazer mais urbanização, uma cidade mais acolhedora para a própria população. Isso também está no cálculo aí dessas reformas da João César Oliveira, claro que pensando num corredor de ônibus, né? Mas esse paisagismo também vai ser trabalhado? O paisagismo, né, os parques, as praças, eles sempre tiveram um espaço muito forte no governo da Marília, né? Eu trabalhei no governo da Marília nas gestões passadas, na Secretaria de Obras. Ela reformou e fez praças, canteiros e arborizou a cidade inteira, né? Isso sempre esteve nos governos da Marília, talvez seja uma marca dela, de valorizar praças e esse tipo de espaços. Mas a gente já tem esse tipo de programa, a gente já está fazendo. Hoje a gente já tem alguns canteiros da João César refazendo paisagismo, inclusive a gente está com obra hoje no canteiro, né? A Parques está hoje adequando alguns canteiros da João César com jardinagem, refazendo algumas áreas, isso já está acontecendo hoje simultâneo. Certo. Rodrigo, imagino que se houver reclamação ou algum questionamento, a Transcom também está aberta a repensar o seu planejamento diante dessa obra. Sim, de 6 meses. Nós temos, né, já usando inclusive, né, os veículos de comunicação, e agradecendo, né, isso é muito importante para a gente. E é importante essa pergunta sua, porque já, a partir da semana que vem já está disponível no Waze e no Google Maps também, né, os desvios, o 118 da Transcom e o site também do SIM. É só digitar lá www.sim e aí você vai achar, né, e lá tem todos os desvios, inclusive, que vão acontecer ao longo das obras.
A gente comentava agora há pouco sobre a importância do cidadão também cumprir as regras de trânsito, né, cumprir a legislação e evitar que seja multado, que tenha o carro rebocado. Ainda, infelizmente, muita gente insiste em não respeitar as regras, né? A Transcom tem esse histórico de ser sempre muito rigorosa com essa legislação, né, Rodrigo? Pra gente o que importa, o bem maior é a vida, né? Então, quando a gente, às vezes, o agente ele não sai pra rua para trabalhar para punir, nem multar ninguém. Muitas das vezes, né, a primeira atribuição dele, inclusive, é educar e depois, né, em relação à questão de multa, punir. Mas às vezes os avisos são dados e as pessoas desrespeitam muito, né, as regras de trânsito. Excesso de velocidade, parada em local proibido, parada em porta de garagem. Então a gente tem muito acionamento, né, pelas próprias pessoas da cidade, no 118. Secretário, a gente está conversando aqui com o secretário de Obras de Contagem, subsecretário de Obras de Contagem, João Gustavo Lacerda. Pergunto para o senhor, após essa etapa da Avenida João César Oliveira, a gente pode considerar aí que o SIM já está pronto para entrar em pleno funcionamento ou ainda outras intervenções serão necessárias? A gente tem hoje acontecendo, né, como eu disse, a estação sede, que está em obras, que vai até dezembro, nosso prazo. Nós temos a estação Várzea das Flores, que é em Nova Contagem e que vai até abril. Então, o programa ele só funciona quando tiver tudo operando, né? A data do SIM funcionar é julho de 2026. Então, assim, mesmo além da João César, a gente tem intervenção na estação Ressaca, a qual você acabou de citar. A gente vai ter intervenção de atualização na estação Petrolândia. Então, a gente tem outras intervenções que vão acontecer simultâneas à obra da João César. Sobre o metrô de Belo Horizonte a Contagem, tinha a expectativa e existe esse planejamento de chegar até o Novo Eldorado. Como que está o andamento desses projetos? Vou falar melhor. Eu tenho acompanhado mais de perto, né? Sim. Com o pessoal do Metrô BH, é importante também. Ele já está em andamento, eles vão entregar para a gente dia 1º, né? Eles pretendem entrar em operação dia 1º de janeiro do ano que vem. Para nós é um grande ganho, né? Embora está a 700 metros ali da estação do Eldorado, mas é um ganho muito grande para aquela região do Novo Eldorado. E assim, o mais importante é que a própria prefeita Marília Campos, junto com o pessoal do metrô e do estado, estiveram em Brasília, né? E já quase que é uma realidade a extensão da linha até o Beatriz, que aí sim é um grande ganho. E é logo depois ali do Novo Eldorado, Beatriz? Sim, ele é um percurso de 3 quilômetros, né? Então Nossa, a meta é colocar no Parque São João e no Beatriz, que seria inclusive muito integrado com o nosso terminal sede, que é o coração do nosso sistema. Por lá passam os dois principais corredores, onde eles se integram, que é o corredor norte-sul e o corredor leste-oeste. Então nós estamos a 300 metros da futura estação, se porventura vier mesmo, né? Da estação do metrô Beatriz. Assim, é um grande ganho para a cidade, de mobilidade. Eu imagino, a gente falando aí do Eldorado até o Novo Eldorado, 700 metros, mas Contagem é uma cidade muito espalhada, né? Muito. Então, assim, mesmo sendo 700 metros, eu imagino que retira um número considerável de veículos das ruas, os ônibus vão circular com mais tranquilidade. É um ganho muito grande, porque além de ser apenas 700 metros, mas é muito adensado aquela região do Novo Eldorado, né? Então nós temos hoje a estação Jequitibá, por lá hoje por dia trafegam de pedestre em relação ao transporte público em torno de 50 mil passageiros por dia. Então também desafoga muito a Jequitibá. Certo. Subsecretário, quero agradecer a sua participação aqui no Tempo de Entrevista, mas espaço aberto também para o senhor concluir e dizer o que a gente mais pode dizer sobre essa obra que começa agora no dia 10 de agosto, segue aí até o início do ano de 2026. A gente espera que em julho o SIM, né, o Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem, esteja em pleno funcionamento. Quase chamou aí Move Contagem, né? Mas quase. SIM é um nome muito mais bonito, né? Sim, né? Sim, é muito mais bonito. Na verdade, o sistema todo, o projeto, né, da Marília é que ele opere realmente integral no segundo semestre de 2026. As obras de adequação, elas já inclusive começaram com os desvios que a gente está, né, executando para que a obra aconteça da melhor maneira e que tenha a melhor fluidez. A gente, além da obra da João César, a gente tem adequações dentro desse mesmo contrato que impactam, sim,
que são inclusive até fora da João César, né? Que você tem uma passagem elevada, você tem um encaminhamento de pedestre, né? Entre outras coisas. A prefeita trabalha todo dia, né? Virou até a prefeitura trabalhando todo dia, e agradecer o espaço, né? Agradecer a oportunidade da gente informar e passar sobre a situação da obra real, e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer situação em relação à obra. A gente tem hoje um caminhamento entre obra e Transcom, a gente tem um canal direto, ok? Que é importante, né? Que é fundamental, né, Rodrigo? Então, assim, muito trabalho pela frente aí até a conclusão dessa obra, né? Sim, Léo, assim, e também a gente está chegando no estágio da obra, né, desse tudo que já aconteceu em Contagem, e para nós é um momento de satisfação também, apesar dos desvios causaram o impacto, mas a gente sabe que está chegando ao final, né, de todo esse grande aglomerado de obras que Contagem passou pelos últimos anos, e assim que terminar o terminal sede, o terminal Nova Vargem das Flores, a gente pode começar a operar o sistema. Então, assim, é um momento que a gente sabe que vai ter um impacto em relação às obras da João César, mas também é de muita satisfação porque a gente conseguiu vencer todo esse grande complexo de obra que vem sendo implantado na cidade ao longo do tempo. E a gente também, assim, pede desculpa pelos desvios e pede às pessoas para ter atenção, né? Vai estar muito bem monitorado, vai estar muito bem sinalizado. É uma coisa que eu até ia pedir, assim, pedir para a Transcom assim, que sinalize e oriente o motorista, mas eu já tenho visto faixas espalhadas pela cidade mostrando, ó, o viaduto está em obra, desvio à frente, tanto sinalização aérea como as verticais, né? Vale a pena lembrar que a primeira etapa da obra é o hospital, né? Mas a gente vai ter intervenção na etapa em frente à LOG hoje e em frente ao antigo fórum. Então a gente tem 3 etapas de obra que vão ter impacto na vida da população, e é isso que o Rodrigo falou, a gente pede à população para que tenha paciência, que é um ganho para toda a população. E tem outras obras acontecendo também, o viaduto aqui da trincheira do Itaú está em obra, por exemplo. Isso, é uma obra da CEINFRA também que chega em boa hora, porque ele tem um problema, né, de espelho de água, toda vez que tem um grande volume de chuva, e é uma obra do Estado, mas a gente espera que resolva de uma vez por todas aquele problema também. Rodrigo, quero muito agradecer a sua participação aqui no Tempo Entrevista, trazendo essas informações todas relativas à Transcom, também às obras em Contagem. Rodrigo Tomás, que é o presidente da Transcom, e também o subsecretário de Obras de Contagem, João Gustavo Lacerda. Muito obrigado, viu, João? Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Então, o Tempo Entrevista fica por aqui e você continua sempre muito bem informado também sobre as obras em Contagem em otempo.com.br.